Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu lanço uma série de vídeos e agora nós estamos aí finalizando um estudo discipulado desse livro que tem sido abençoador, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, Deus colocou no meu coração para que eu dividisse essa experiência que eu tive com vocês. E hoje eu estou aqui finalizando essa unidade 2 no dia 5, onde o tema desse dia é que Deus tem propósito em falar com a gente. Então, nós já vimos aí no dia 1 que o tema foi uma vida centrada em Deus. No dia 2, nós vimos os planos de Deus versus os nossos planos. No dia 3, nós vimos que Deus ele toma a iniciativa. Na aula anterior, nós vimos que Deus ele fala ao seu povo. E hoje nós vamos falar que Deus ele tem um propósito ao falar com a gente. Então, que nós possamos estar sempre atentos à voz do nosso Senhor, ouvindo a voz do nosso Senhor. Nós vimos lá na aula anterior como que você faz para ouvir a voz de Deus. Então, não há nada de tão demais a não ser você orar, conversar com o Senhor. Busque ao Senhor, busque a palavra de Deus. O Senhor ele fala através de circunstâncias, através da sua própria palavra, através da oração, através de louvores, através de irmãos da igreja, na própria igreja. Então, foca, fica atento no que Deus está falando ao seu redor e você vai ver que Deus faz, que Ele tem propósito ao falar. Aqui nesse livro, nós vamos ver e entender que ele tem o direito de interferir na sua vida, porque ele é o Senhor da sua vida. Quando você o aceitou como Senhor, então você deu direito a Deus de ele usar a sua vida na hora que ele quiser. Bom, pessoal, então vamos aí finalizar mais uma unidade 2. Hoje nós estamos fechando o dia 5 dessa unidade, com o tema que Deus tem um propósito ao falar. Até aqui tem nos sustentado, Senhor, e certamente, se você está dando continuidade a esse estudo, desde o início, da forma que tem que ser, orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo discernimento, entendimento e compreensão desse estudo, certamente você já deve ter tido alguma experiência ou está começando a ficar atento e atenta sobre o que está acontecendo ao seu redor. Divide aí com a gente. Isso é edificante demais para a fé, para a caminhada. É valioso demais glorificar o nome de Deus. Então, vamos dividir as nossas experiências aí no comentário. Tá bom? Então, vamos deixar com que Deus fale aos nossos corações e vamos finalizar essa aula de hoje, nessa unidade também de hoje, onde Deus tem um propósito ao falar. Eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração melhor do que você está aqui ouvindo a minha voz, que Ele fale com você. Ore primeiro pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça a obra, conclua a obra na sua vida e venha abrir os teus olhos espirituais, que tire todos os tampões dos seus ouvidos, a venda dos seus olhos, para que você possa verdadeiramente sentir que esse acontecimento desse relacionamento íntimo, real com o Senhor, ele já está acontecendo, em nome de Jesus. Deus ele desenvolve o caráter a fim de capacitar para a tarefa. Geralmente nós queremos que Deus nos fale, a fim de nos dar um pensamento devocional que nos faça sentir bem o dia inteiro. No entanto, se você quiser, de fato, que o Deus do universo lhe fale, é preciso estar preparado para que Ele revele aquilo que Ele está fazendo perto de você. Na Bíblia não há muitos indícios de que Deus apareça e fale com pessoas apenas com o intuito de conversar.
Ele sempre tinha algo em mente. Quando Deus fala a você pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias, pela igreja ou de alguma outra forma, Ele tem um propósito em mente para a sua vida. Quando Deus falou com Abrão, lá em Gênesis 12, o que Deus estava prestes a fazer? Ele ia começar a constituir uma nação. Note o tempo de Deus, porque Deus lhe falou a Abrão naquela ocasião, porque era naquela ocasião que ele queria começar a constituir uma nação. No momento em que soube o que Deus queria fazer, Abrão teve de fazer ajustes na sua vida em relação a Deus. Ele tinha que seguir imediatamente a ordem de Deus. O momento em que Deus lhe fala é o momento exato em que quer que você lhe responda. Alguns de nós achamos que temos 3 ou 4 meses para pensar e decidir se isso é realmente o tempo certo de Deus. O momento em que Deus lhe fala é o tempo certo dele. É por isso que ele fala em determinada hora. Ele fala ao servo quando está pronto para agir. Se não fosse assim, ele nem falaria a você. Quando Deus entra no curso principal da sua vida, o tempo da sua resposta é crucial. Quando Deus fala a você, é preciso crer e confiar nele. Então, foque nessa palavra. O momento certo em que Deus fala é o tempo certo para ele. Então, fique bem atento a isso. Quanto tempo passou depois que Deus falou a Abrão para que Isaac, o filho da promessa, nascesse? 25 anos. Por que 25 anos? Porque demorou 25 anos para Deus fazer um pai que servisse para Isaac. Deus estava mais preocupado não com Abrão, mas com a nação. A qualidade do pai afeta a qualidade das gerações seguintes. As gerações seguintes andam conforme o pai andou. Deus levou algum tempo para fazer de Abrão um homem de caráter. Abrão precisou começar a ajustar a sua vida de imediato. Ele não podia esperar até Isaac nascer para depois tornar-se pai que Deus queria que ele fosse. Bom, vamos logo começar as nossas atividades. Eu vou pedir para que você escreva aí no seu caderno se as questões, afirmações a seguir é falso ou é verdadeiro, tá bom? Número 1. Deus fala comigo para que eu receba um pensamento devocional e me sinta bem o dia inteiro. Isso é verdadeiro ou é falso? Número 2. Deus fala comigo quando tem um propósito para a minha vida. Número 3. Quando Deus fala comigo, posso desfrutar de bastante tempo para decidir como e quando devo responder. Número 4. Quando Deus fala comigo, devo responder de imediato, ajustando minha vida a Ele, aos seus propósitos e aos seus modos de agir. Número 5. O momento em que Deus fala é o tempo certo para Ele. Bom, agora que eu entendo que você já deva ter respondido, eu vou te passar as respostas, tá bom? As questões que são falsas é o número 1 e o número 3. Verdadeiro é o 2, o 4 e o 5. Vamos dar continuidade. Estamos tão orientados para as respostas rápidas que abandonamos o falar de Deus bem antes que Ele tenha a chance de desenvolver nosso caráter. Quando Deus fala, Ele tem um propósito em mente para a nossa vida. Quando Ele fala, você deve começar a responder a Ele imediatamente. Deus ele desenvolve o caráter para realizar a tarefa. Quando Deus chamou Abraão, disse, engrandecerei o teu nome. Isso significa, desenvolverei o teu caráter a fim de capacitar-te para a tarefa. Nada é mais patético do que ter um caráter fraco para uma tarefa gigantesca. Muitos não querem dar atenção ao caráter, querem apenas a grande tarefa de Deus.
Suponhamos que um pastor esteja aguardando que uma igreja grande o convide para pastoreá-la. Então, uma igreja pequena o chama e diz: vem ajudar-nos em tempo parcial no interior do estado, numa cidade pequena. Bem, não vai dar, responde o pastor. Ele pensa assim: estou esperando para Deus me dar uma tarefa. Já me preparei tanto que não posso perder tempo trabalhando no emprego secular, quando posso servir numa igreja em tempo integral. Acho que mereço algo mais importante do que esse convite. Como você classificaria essa resposta? Assina aí o que você acha. Essa resposta é centrada em Deus? Ou a outra, essa resposta é centrada no eu? Veja como essa resposta ela é egoísta. O raciocínio humano não dará a perspectiva de Deus. Se você não é fiel no pouco, Deus não lhe dará uma incumbência maior. Ele pode querer ajustar a sua vida e o seu caráter em tarefas menores, a fim de prepará-lo para incumbências maiores. É aí que Deus começa a agir. Quando faz os ajustes e começa a obedecer a Ele, você passa a conhecê-lo por experiência. É esse o alvo da atividade de Deus na sua vida, que você o conheça. Você quer experimentar de sentir Deus agindo poderosamente na sua vida através dela? Então, é necessário que tenha ajuste da sua vida à vida de Deus, buscando um relacionamento em que você seguirá por onde quer que Ele te conduza. Mesmo que a tarefa pareça pequena ou insignificante, é sempre melhor ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Assim como está lá em Mateus 25, 21, que diz isso. Que é assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora você pode perguntar o seguinte: devo assumir automaticamente que o convite que o pastor recebeu da cidadezinha no interior do estado vem de Deus por ser uma tarefa menor? Não. Seja a tarefa grande ou pequena aos seus olhos, você deve sempre ter a certeza de que ela vem de Deus. No entanto, você deve permitir que Ele lhe diga isso. Jamais descarte uma tarefa grande ou pequena com a base nas suas ideias concebidas, pelo que você pensa. E lembre-se, você saberá o que é a vontade de Deus por meio do relacionamento com Ele. Não tente descartar a necessidade do relacionamento, porque senão isso não vai funcionar. Você só vai saber se você estiver constantemente dentro desse relacionamento e buscando por um relacionamento ainda mais íntimo. Bom, antes de passarmos para o próximo tópico, responde aqui o seguinte: suponha que você tenha planejado ir pescar ou assistir ao jogo de uma segunda-feira à noite ou ir a um shopping, quando então Deus o confronta com uma oportunidade de juntar-se a Ele em alguma coisa que Ele queira realizar. O que você faria? Assina aí a sua resposta. Número 1. Eu realizaria os meus próprios planos e depois encaixaria os planos de Deus no próximo horário vago. Número 2. Eu assumiria que, já que Deus tinha conhecimento prévio dos meus planos, então essa nova tarefa não deve proceder dele. Número 3. Eu tentaria encontrar uma maneira de fazer a minha vontade e a vontade de Deus ao mesmo tempo. Número 4. Eu ajustaria os meus planos para juntar-me a Deus naquilo que Ele estava prestes a fazer. Então agora eu vou falar do senhorio, o senhorio de Deus. Conheci algumas pessoas que não interrompiam uma pescaria ou um jogo de futebol por nada nesse mundo.
Teoricamente, essas pessoas dizem que querem servir a Deus, mas eliminam da sua vida qualquer coisa que interfira nos seus planos. São tão egoístas que não sabem reconhecer as ocasiões em que Deus revela-se a elas. Se você confia em Deus, você ajustará as suas circunstâncias para fazer a vontade de Deus. Ele tem o direito de interferir na sua vida. Ele é o Senhor. Quando você o aceitou como Senhor, você deu a Ele o direito de usar a sua vida na hora que Ele desejar. Suponha que, em metade das ocasiões que o mestre quisesse que o servo fizesse algo, esse dissesse: desculpa, mas isso não está nos meus planos. O que você acha que o mestre faria? O mestre disciplinaria o servo. Se o servo não respondesse à disciplina, mais cedo ou mais tarde, o mestre não mais lhe pediria que realizasse uma tarefa. Você pode estar aí dizendo: como eu gostaria de experimentar Deus agindo na minha vida da mesma forma como faz com João ou Maria. Mas cada vez que Deus vem a João e este ajusta a vida a Deus e obedece. Quando João é fiel nas tarefas menores, Deus lhe dá outras mais importantes. Se você não estiver disposto a ser fiel no pouco, Deus não poderá lhe dar uma tarefa maior. As tarefas menores de Deus são sempre usadas por Ele para desenvolver o nosso caráter. Deus sempre desenvolve o caráter para igualá-lo, a tarefa que Ele quiser distribuir. Se Deus tem uma grande tarefa para você, Ele precisa desenvolver um grande caráter para poder igualar-se ao tamanho da tarefa antes de ordenar que ela seja executada. Portanto, se você não estiver disposto a ser fiel no pouco, Deus não poderá lhe dar uma tarefa maior. Agora pense nesses assuntos do senhorio e de Deus ter de desenvolver o caráter para determinadas tarefas. E agora responda as perguntas seguintes. Número 1. Que tipo de tarefas você tem desejado que Deus lhe dê? Você tem sido frustrado e desapontado nessas áreas da sua vida? Número 2. Você lembra de alguma ocasião em que Deus provavelmente quisesse usá-lo em alguma tarefa e você decidiu não atender ao chamado? Em caso positivo, descreva aí a situação em poucas palavras. Número 3. Está o Espírito Santo lhe dizendo algo nesse momento acerca do seu caráter? Em caso positivo, o que ele está dizendo? Número 4. As suas ações refletem Cristo como Senhor da sua vida? Em caso negativo, que resposta você quer dar agora com relação à sua vida? Deus precisa de tempo a fim de prepará-lo para uma tarefa. Quando Deus lhe dá uma instrução, você aceita, compreende-a claramente e depois dá a Deus o tempo de que Ele precisa para fazer de você o tipo de pessoa que Ele quer para aquela tarefa. Não pense que você estará preparado para realizar a tarefa no momento em que Ele o chamar. Em relação a Davi, quanto tempo levou depois que Deus ungiu a Davi para que ele subisse ao trono? Uns 10 ou 12 anos. O que Deus estava fazendo nesse período? Construindo o relacionamento entre ele mesmo e o Davi. A nação caminharia conforme o rei caminhasse, portanto, não se pode deixar o caráter de lado. Em relação a Paulo, quanto tempo levou depois que o Senhor chamou o apóstolo Paulo para que ele empreendesse a primeira viagem missionária? Uns 10 ou 12 anos. A ênfase é em Deus e não em Paulo. Deus queria redimir o mundo perdido e queria começar a redimir os gentios por meio de Paulo. Deus precisou desse tempo
a fim de preparar o apóstolo para a tarefa. É para o próprio bem daquele que foi chamado que Deus leva tempo para prepará-lo? Não, não é apenas por você, mas também por todas as pessoas que ele quer alcançar por seu intermédio. Por causa delas, você deve ter o tipo de relacionamento com Deus de que estamos tratando. Assim, quando separá-lo para alguma tarefa, ele realizará tudo o que quiser na vida das pessoas que você alcançar. Agora vamos para a revisão? Vamos fazer uma revisão do estudo de hoje. Eu peço para que você ore e peça a Deus que identifique as afirmações ou versículo que quer que você compreenda, que você aprenda, que você pratique, tá bom? Agora você vai colocar aí nas suas anotações qual o versículo ou a afirmação mais importante que você leu hoje. Agora você vai escrever com as suas próprias palavras esse versículo ou essa afirmação como uma oração de resposta a Deus. Agora você vai responder o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? O momento em que Deus fala comigo é o momento exato em que quer que eu lhe responda. O momento em que Deus fala comigo é o tempo certo para Ele. Deus desenvolve meu caráter a fim de capacitar-me para a tarefa que tem para mim. Ele tem o direito de interferir na minha vida. Ele é o Senhor. Quando aceitei-o como Senhor, dei-lhe o direito de usar minha vida na hora que quiser. E assim nós encerramos essa segunda unidade, esses 5 dias, onde cada tópico foi tremendamente explorado, né? Então, assim, eu louvo a Deus por este momento, eu louvo ao Senhor, porque você tem permanecido aí firme e fiel, né? E que o Senhor continue a trabalhar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar, te dar estratégias para que você continue nesse caminho, né? Que você não fique perdido pelo meio do caminho, que não vá para a esquerda, que não vá para a direita, mas continue no caminho da retidão. Que você venha fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, que venha ser fiel no pouco, porque o Senhor ele vai te honrar. Que nós venhamos a buscar ao Senhor não por interesses próprios, mas por gratidão ao tudo que Ele fez por você, fez por mim, por ter dado a sua própria vida na cruz. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça a cada dia. Que Ele faça com que nós tenhamos ânimo, sede e vontade de estar cada vez mais buscando ao Senhor um relacionamento íntimo, real e pessoal com Ele. Oro para que o Senhor continue a falar no seu coração, a ministrar na sua vida e que o Espírito Santo vá te direcionando e te levando para águas muito, muito mais profundas. Que Deus te abençoe e até a próxima unidade. Em nome de Jesus.